Boa tarde, pessoal. Bem-vindo aí ao meu canal, o Biratã em Gel, né? Eu vou retomar hoje aquelas aulas que foram muito cobradas, aí o pessoal me manda e-mail pedindo que eu retorne às aulas sobre o livro Natureza do Espaço, nos trechos, né? E foi uma falha minha que eu não coloquei uma playlist dessas aulas, né? Realmente ficou faltando, eu não havia percebido, o internauta que deu um toque. Mas nós paramos aí na última aula, na aula 33, certo? Então, o apartamento. Aula 33, nós estávamos analisando a página 74, né? Isso foi em 5 de outubro de 2017. Então, de lá para cá eu não gravei mais aulas, eu vou retomar essas aulas no dia de hoje, para que a gente possa analisar aí quem quer um estudo mais aprofundado do livro do professor Milton Santos, sempre gosta de acompanhar essas aulas, não gosta de acompanhar as aulas do geralzão. Lembrando que agora nós temos um site, né, Geografia Online, onde nós estamos colocando aí todo esse conteúdo completo, né, da natureza do espaço, espaço do cidadão, uma biografia do Milton Santos, sociedade e sistemas, todos os temas relacionados à temática principal do espaço geográfico estão sendo colocados nesse site. Então é geografiaonline.com.br. Agora o canal você já conhece, né, o Biratã em Gel aqui no YouTube, e eu vou continuar colocando aí uns conteúdos. Paramos aí então na aula 33, essa é a aula 34. O que nós vamos trabalhar hoje? A seguinte afirmação lá na página 78. A cada novo momento, impõe-se captar o que é mais característico do novo sistema de objetos e do novo sistema de ações. Sempre lembrando que o Milton Santos define espaço como conjunto indissociável, ou seja, inseparável, entre um sistema formado de objetos, ou seja, coisas, e um sistema de ações, ou seja, maneiras de que se utilizam esses objetos. Então, o espaço geográfico é entendido dessa forma da perspectiva do professor Milton Santos. Um conjunto, então o espaço geográfico é um conjunto indissociável entre sistemas de objetos e sistemas de ações, sempre entendendo que os objetos que estão ao nosso redor, eles nos educam, eles condicionam o nosso comportamento. Então o automóvel condiciona comportamento? Sim. O celular condiciona comportamento? Sim. Televisão? Sim. Rádio, TV, qualquer objeto, seja ele físico ou não, ele condiciona o nosso comportamento. Então, quando você vai agir no espaço geográfico, você acha que isso tem um comportamento livre, mas por conta dos objetos que você utiliza, há um condicionamento prévio em relação a essas ações. Só para retomar, porque nós passamos muito tempo aí sem discutir isso. Os conjuntos formados por objetos novos e ações novas tendem a ser mais produtivos e constituem, num dado lugar, situações hegemônicas. Então, o sistema, a sociedade, e a sociedade é sedimentada sobre o espaço geográfico. Então o espaço é o palco onde os valores, as ações sociais vão se sedimentar. Ela produz o tempo todo, através do seu sistema produtivo chamado capitalismo, objetos novos. Mas esses objetos, eles não aumentam a nossa liberdade, muito pelo contrário, eles aumentam o nosso condicionamento. Então, se você tomasse ciência de como era o condicionamento na era do rádio, era um. A era da TV virou outro condicionamento. E a era do celular, completamente diferente. Então, no rádio você tinha sim a mobilidade, mas não tinha a imagem, para moldar de maneira mais completa aí o seu comportamento. Na TV você não tinha mobilidade, mas você tinha imagem associada para moldar o seu comportamento. Então as pessoas saíam do trabalho e iam correndo para casa para ter um horário certo ali para serem inseridas naquele mundo de fantasia que é uma TV. Agora não, nós temos a imagem e a mobilidade através do celular. Então é uma situação hegemônica muito superior hoje a do celular do que foi o rádio e a TV juntos, certo?
O celular sozinho, claro, associado à internet, ele é um fator extremamente hegemônico nos dias de hoje. Então entra lá, os novos sistemas de objetos põem-se à disposição das forças sociais mais poderosas. Então até aqui ninguém tem dúvida a quem o Facebook serve. Obviamente não serve às populações, né? Ele não serve a um bem público comum, ele serve a forças sociais poderosas, seja elas associadas a consumo, seja elas associadas ao fator econômico, capitalismo, ou seja elas associadas aos fatores políticos, governo americano, por exemplo. Então tá lá, os novos sistemas de objetos põem-se à disposição de forças sociais mais poderosas, quando não são deliberadamente produzidos para o seu exercício. Então até aqui ninguém pode duvidar que o Facebook é uma versão aprimorada de outras redes sociais, por exemplo, o Orkut da vida, que ela aumenta, e ela foi feita nesse sentido para aumentar o controle sobre as pessoas. Isso não há dúvida. Ações novas podem dar-se-lhe sobre velhos objetos, mas sua eficácia é assim limitada. Então esse contexto não é novidade. Então há um Orkut da vida, esse Orkut gera sim uma influência, um impacto social, mas vem uma nova versão muito mais sofisticada chamada Facebook. E ela tem um impacto social ainda mais intenso. Quando você olha agora o WhatsApp tem uma influência ainda maior do que o Facebook. Certo? Então a influência do Facebook existe? Sim. É forte? Sim. Mas não é tão impactante quanto um WhatsApp da vida. Então até aí não há novidade na leitura social e crítica desses elementos. Até aí Milton Santos vai e concorda com os outros autores. Mas aí ele pega uma frase simples. Uma coisa tem propriedades, estas são antes de tudo as suas relações com outras coisas. Então, como nós já comentamos antes, toda a ideia do espaço geográfico é baseada na teoria de sistemas. Então, se vocês têm dificuldade, vai lá no site. Lá no site tem uma parte que eu só trabalho com teoria de sistemas. Então tá aqui, ó, teoria de sistemas. Nós estamos começando os vídeos agora, né? Tem o que é teoria de sistemas de automóvel, corpo humano. Exemplos bem simples para você se inteirar aí do que é teoria de sistemas. Agora voltando aí. Então ele é baseado nisso. Ele leu muita física, teoria quântica. Então Milton Santos vai introduzir isso, mesmo que veladamente, na sua interpretação sobre o espaço geográfico. Então ele dá uma revertida nisso. Olha, o plano original é esse que nós acabamos de ler. Os objetos são construídos, às vezes deliberadamente, para o uso de forças sociais poderosas, sejam elas políticas, culturais, sociais ou econômicas. É para isso. Só que tem uma questão da dinâmica mesmo da sociedade, a dinâmica da teoria de sistemas, que os autores desses objetos, os criadores desses objetos, têm plena ciência. Mas aí eles têm que fazer um outro processo de convencimento de que aquela finalidade dada para aquele objeto é imutável. Isso mesmo. Então, eles vão procurar convencer que o Facebook é feito única e exclusivamente para alienação. E muitos concordam. Então nós podemos percorrer as principais revistas aí, pegar um Isto É, vamos pôr assim uma revista entre aspas, não quero entrar nesse mérito, mas vou colocar dessa forma. De direita, a tecnologia gera alienação. Então tá lá, herdeira intelectual de Lévi-Strauss, a antropóloga francesa, diz que os pequenos prazeres da vida foram perdidos e que os recursos modernos impedem a reflexão. Ela vai escrever um texto, né, dizendo o impacto, né, das redes sociais no cotidiano. Então tá até uma frase aqui, ó, Lévi-Strauss tinha uma visão muito pessimista. Ele viu o mundo saturado de tudo: imagens, palavras, indivíduos, tecnologias. Então uma visão de direita, né? É assim mesmo.
Tá aqui, ó, o poder alienante das redes sociais. Então a mesma coisa, ó, vai afirmar que as redes sociais elas foram criadas prioritariamente, e essa situação não se inverte em ponto algum. Pokémon, instrumento de alienação, né? Artigo de Marney Eduardo, professor da UFC, mestre de psicologia. Para ele, o joguinho produz efeitos alienantes. Pokémon também faz parte aí desse conjunto de redes sociais. Então vamos aqui, Diário Liberdade, uma análise marxista de Pokémon GO. Temos que resistir. Então há vários pontos de vista diferentes, mas sempre eles exaltam aí a questão da alienação. Então as redes sociais servem única e exclusivamente, na visão deles, para a alienação da maioria da população, e é esse o papel que elas predominam exclusivamente. Aí você vai para Milton Santos e ele fala assim, olha, não é bem assim. Então vamos lá. Esta é a base. Então uma coisa tem propriedades. Estas são, antes de tudo, suas relações com outras coisas. Então nada, absolutamente nada, pode ser analisado fora do seu contexto. O contexto, né, os sistemas de ações, eles podem dar outra finalidade para os sistemas de objetos. Isso mesmo. Os sistemas de objetos são feitos primordialmente para criar e solidificar ações. Ações essas que são manipuladas. Os objetos são criados. Os objetos é inanimado. O celular é inanimado. Ele é criado para gerar um determinado tipo de comportamento. Facebook foi criado para gerar um determinado tipo de comportamento. Mas se as pessoas tomarem consciência e mudarem esse comportamento, ou seja, os sistemas de ações, elas podem sim alterar a finalidade primordial dos sistemas de objetos. Então tá lá. Esta é a base em que os sistemas de objetos se constroem e obtêm um significado. É como exprime Ernesto Laclau. Ler os objetos equivale a reincluir esses objetos no conjunto das condições relacionais, ou seja, como esses objetos estão inseridos naquele conjunto de relações naquele momento. Essas condições relacionais incluem o espaço e se dão por intermédio do espaço. Então, elas são o espaço, ou seja, o lugar onde as pessoas habitam, a maneira como elas se relacionam, e esse espaço não é só o palco, mas ele é o próprio produto das suas relações. Ele produz e é produzido ao mesmo tempo. É uma relação realmente de via dupla, de mão dupla. Ela faz e é feita. A gente já viu essa mesma definição sobre o observador e o observado, né? Quando o observador observa alguma coisa, no próprio processo de observação, ele também é transformado. Isso acontece muito. Quem já fez TCC, quem já fez trabalho acadêmico sabe disso. Você tem uma opinião quando você tem uma visão superficial de algum determinado assunto. À medida que você vai se aprofundando, você muda junto com o objeto. À medida que você se aprofunda mais, a sua visão vai sendo alterada. Então você não é o mesmo do começo do processo. Isso é filosófico, né? Um homem não se banha no rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo e a pessoa também não é a mesma. Então isso é prático. Nesse sentido, é o espaço considerado em seu conjunto que redefine os objetos que o formam. Por isso, o objeto geográfico está sempre mudando de significação. É o que Laclau denomina de instabilidade dos objetos. Puxa vida! Então o celular pode mudar de função? Sim, ele pode mudar de função. Isso tudo depende dos sistemas de ações. E os sistemas de ações são baseados na consciência que as pessoas têm dessa instabilidade de objetos. Ou seja, as coisas podem ser utilizadas de outra maneira que não do seu projeto original. Então as redes sociais foram criadas originalmente para produzir alienação? Fato. Mas, diferente de Levi-Strauss, Milton Santos tem uma visão extremamente otimista e essa visão se consolida. Então nós vimos lá, ó, de esquerda,
Pokémon alienação. Direita, Pokémon alienação. Né? Aqui, alienação. Redes sociais, alienação. Aqui. Só que aí, ó. Como manifestantes de Hong Kong usam Tinder, Uber e Pokémon Go para organizar protestos e fugir da polícia. Oh, peraí. Pokémon Go foi feito para alienar as pessoas. É um jogo que busca personagens virtuais, onde você ganha alguns pontos, corre um risco enorme aí, no caso do Brasil, de ter seu celular roubado, e não gera nada além de uma sensação momentânea e superficial de conquista. É isso? É, no contexto brasileiro, sim. Mas no contexto de Hong Kong, por exemplo, nenhuma dessas redes sociais, inclusive o Uber, manteve integralmente a sua função original. Ou seja, a sua função original foi transformada pelo contexto no qual aqueles habitantes vivem, ou seja, foi transformado pelo espaço geográfico. Então a polícia sabia e monitorava as redes, os fóruns e as redes sociais que poderiam ser usadas para isso, e eles se surpreenderam que os caras usaram Pokémon Go para fazer manifestações, para se reunir, né? Oficialmente era uma batalha virtual, mas quando a polícia se deu conta, eles estavam usando o Pokémon Go para se reunir. O Uber a mesma coisa. Quem quiser ler a reportagem completa, vale a pena. É criatividade, isso é sociedade. Então, essa visão que nós temos, que o sistema e as forças dominantes desse sistema, as forças hegemônicas, têm o controle de absolutamente tudo. E tudo está perfeitamente alinhado com o plano original, é uma ilusão, né? uma jogada que eles mesmos disseminam a fim de que as pessoas não pensem em outras possibilidades a não ser aquelas que eles dão. Então, por trás de uma aparência de crítica às redes sociais, né, instrumento de alienação, você tem uma consolidação de uma visão hegemônica. Então, quanto mais intelectuais afirmam que a internet, as redes sociais e o Pokémon Go, por exemplo, serve unicamente para produzir alienação, menos as pessoas têm uma visão acertada de que é apenas um objeto. É apenas um objeto. Um objeto, ele tem seu valor somente dentro do contexto social, ou seja, do sistema de ações. Nós é que damos esse sentido para os objetos. Eles vêm previamente instruídos a isso, a A ou a B, mas eles não são intocáveis, irreparáveis, não transformáveis. Eles sim são transformados, são objetos. Nós é que damos importância para eles. Então é uma visão que o professor Milton Santos já tinha. Ele falou, nada em si é absoluto. Essa sensação de solidez e de hegemonia, ela vem por arranjos sociais, que são frágeis e podem sim ser alterados. O pacto social pode sim ser alterado. Aqui, então tá aqui, esse aqui, outro... Aqui, outro também, Pokémon Go e alienação. Então, não é uma questão absoluta. Há sim outras formas de você usar essas redes sociais para produzir efeitos que o sistema fique assim chocado. Tá aqui, né? Como manifestantes de Hong Kong usam Tinder. Tinder é um aplicativo de namoro, né? Quem não conhece aquela... Eu conheci Jennifer, né? Conheci ela no Tinder. Tinder é um objeto de alienação também, mas ele está sendo usado agora, 2019, para manifestação, para organização, conscientização política. E aí? Então, qual é aquela teoria dos críticos que o Tinder só servia para isso? Não serve. Repetindo, é apenas um objeto e ele é instável porque ele é sedimentado na nossa conscientização do uso dele de maneira variável. Mas é claro que todos os que já usam ele de maneira alienada
não consegue se desvincular dessa visão. Então eles não têm malícia. Mas os que criticam, os que são opositores, também não têm essa visão de que se você tiver uma visão mais maleável, flexível daquilo, você pode ter outros usos. Né? A TV também já passou por esse mesmo processo, o rádio passou por esse mesmo processo, né? E precisa manter a cabeça aberta, precisa manter a mente aberta. E o Milton Santos, sempre nos textos dele, ele procura colocar isso, né? O espaço geográfico é dinâmico. Há um esforço tremendo das classes dominantes em convencer a esmagadora maioria da população sobre a imutabilidade desse espaço geográfico e convencer uma minoria de intelectuais que poderia sim questionar essa hegemonia, essa imutabilidade desses objetos, mas não faz porque ela também foi convencida, mas de maneira mais crítica, né? Eu não uso isso e eu vou criticar, de que o único uso para esses objetos é aquele que foi determinado pelos seus criadores. E não é assim, ok? Aula 34, né? Vamos pôr aqui. Lembrando que eu vou colocar essas aulas todas aqui no Geografia Online e no canal. A partir de um determinado momento eu vou colocar parcialmente e depois todas no canal, ok? Agradeço, não se esqueçam de avaliar as aulas, é muito importante isso, avaliar, para saber aí o impacto e o alcance que essas aulas estão tendo e, se possível, mudar alguma metodologia aí que não esteja de acordo, ok? Até a próxima aula.